Uma boa tarde, queridos amigos. Aqui estamos novamente para compartilharmos reflexões sobre a doutrina dos Espíritos. E a temática que nos foi colocada para hoje é o mundo dos Espíritos. Temática interessante, porque nos faz compreender o que é o Espírito. Quem é o Espírito? De onde eles vêm? Quem eles são? Mas, para nos prepararmos para essa reflexão, vamos iniciar o nosso trabalho, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, este Pai de amor, de caridade, que vela por todos os seus filhos. A Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, o Homem-Luz, o Homem-Amor, e aos benfeitores espirituais, que certamente estão vinculados a cada um de nós. Pois sempre quando o nosso pensamento se volta ao alto, os espíritos benfeitores, que têm ligações de afetividade para conosco, se reúnem conosco e formamos essa corrente maravilhosa de pensamento que faz com que nos tornemos um só. Lembremos-nos sempre do que Jesus disse: quando uma ou mais pessoas se reúnem em meu nome, aí estarei eu com eles. Portanto, que possamos, a partir desse momento, nessa grande corrente de fraternidade, nos vincularmos pelos laços afetivos e refletirmos sobre o nosso tema de hoje. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja. E assim, queridos amigos, a pergunta inicial: eu tenho um espírito? Eu sou um espírito? Eu não tenho nenhum espírito. Eu tenho um corpo. Eu sou um espírito. E eu, espírito, sou imortal. Todos aqueles que têm a imortalidade foram criados e não têm fim. Nós não somos eternos, só Deus, nosso Pai, é eterno. Porque eterno é o que não teve início e nem fim. Nós fomos criados por Deus, somos seus filhos, somos suas criaturas, portanto somos imortais. E de tempos em tempos vestimos essa roupagem de carne, que é uma escola na qual nós, espíritos, e não o meu espírito, nós, espíritos, trilhamos a nossa caminhada de aprendizado. Serão tantos aprendizados quantos forem necessários nesta dimensão na qual eu me encontro, com este corpo material, para depois, passando de ano, como poderíamos dizer, nós não precisamos mais vestir um corpo de carne tão grosseira como esta. E vamos então gradativamente sutilizando a matéria que nos envolve e que nos permite a manifestação e a vida de relação, até chegarmos de volta ao nosso Pai, tal como Jesus o mencionou de forma tão bonita através da parábola do filho pródigo. Todos os filhos de nosso Pai retornarão à sua casa. Em nosso encontro passado, falamos em Deus como sendo uma grande fogueira, na qual nós, espíritos, somos as fagulhas que se desprendem, mas que, mais cedo ou mais tarde, retornarão a essa grande fogueira, para então sermos um com o Pai, seguindo os princípios do hermetismo. Mas, mundo dos espíritos, quando isso aconteceu? Lá, por volta de 1848, depois da Revolução Francesa, quando o homem
tomou consciência de novo depois de passar pela Idade Medieval, onde tivemos que reaprender em contato com a natureza o que é a vida, com a Revolução Francesa, na qual começaram a encarnar os grandes espíritos da antiguidade, os grandes homens da letra, da música, da filosofia, do conhecimento, nesse renascer, né, dos grandes pensadores, dos grandes espíritos que já habitavam a Terra, nas civilizações passadas, das quais todos nós temos notícia, como a civilização egípcia, a civilização grega, a civilização romana, e antes disso os fenícios, os sumérios, os gomelianos, os persas. Tantas épocas já houveram onde os espíritos que trabalharam pelo seu aperfeiçoamento nos legaram tantos conhecimentos que após a morte de Jesus, no tempo em que esse grande Espírito luminoso veio para esclarecer os homens, nós não o compreendemos e o matamos. Tivemos que passar pela Idade Medieval para reaprender a vida de relação, reaprender a valorizar a vida, a valorizar o nosso semelhante. E nesses 1260 anos que foram a Idade Medieval, tivemos então a preparação necessária para que, após a Revolução Francesa, resplandecesse novamente o conhecimento do homem. O que foi tão bem caracterizado pelo grande pensador Descartes, quando disse: penso, logo existo. Isto é, a retomada de consciência do homem, depois desse período em que a opressão religiosa impediu o homem de pensar. Naquela época, onde o berço intelectual do mundo se situava na França, em Paris, tomava-se conhecimento de que nos Estados Unidos, em 1848, houvera um episódio interessante na cidade de Hydesville, onde as irmãs Fox perceberam determinadas batidas em suas casas que lhes chamavam a atenção. E ao pesquisarem a origem disso, acabaram descobrindo que era a manifestação de um espírito que havia morrido naquela casa, que estava trancado e que chamava a atenção delas através dessas batidas, para que pudesse ser libertado. Em Paris, com esses episódios todos, instituiu-se então, dentro das rodas da aristocracia francesa, quando se reuniam nos seus saraus, nos seus festins, sentarem-se em torno de uma mesa. E ali, através da concentração, gerarem fenômenos estranhos como batidas, levitação de mesa, janelas batendo, portas batendo, o que lhe chamava profundamente a atenção. Naquela época, na Suíça, o grande pedagogo Pestalozzi desenvolvia os seus trabalhos. E tinha como seu braço direito Léon Hippolyte Rivail, um cientista, um pensador, pedagogo como ele, que, por ser francês e se reunir nos finais de semana com seus amigos em Paris, foi convidado para assistir a essa fenomenologia. Mas ele era cético. Ele não acreditava nisso. Não poderiam haver batidas e fenômenos estranhos sem que houvesse alguém por trás disso gerando esses fenômenos. E qualificou eles inicialmente como charlatanismo. Mas as reuniões continuaram. E pessoas da sua mais alta confiança chamavam a sua atenção dizendo que efetivamente esses fenômenos aconteciam e que não havia ninguém gerando essa fenomenologia. Ele começou então
a pesquisar esses fenômenos, utilizando todos os critérios científicos, porque ele era um homem da ciência. E, curiosamente, começou a perceber que as respostas, essas batidas, esses ruídos, aparentemente respondiam a determinados pensamentos ou questionamentos que eles faziam. Havia uma certa inteligência por trás de tudo isso. E ele ficou muito interessado por esses fenômenos. E começou, então, a identificar determinadas situações lógicas nesses questionamentos. Instituiu, então, um critério especificando que um determinado número de batidas representaria uma afirmativa, enquanto que outra representaria uma negativa. E começou a fazer perguntas. E, curiosamente, essas batidas respondiam a essas perguntas, com um sim ou com um não. Aprimorou ele, então, esses critérios, colocando letras e números, pois percebia que uma cesta de vime que estava sobre a mesa, ela se movia. E então, criando um critério, né, de respostas, nessa concentração, ao colocarem de leve a sua mão sobre essa cesta, e concentrando-se profundamente, e hoje nós sabemos que isso eram fenômenos de ectoplasmia, de materialização, essa cesta se movimentava e dirigia-se então a estas letras ou a esses números, formando palavras. Neste momento, o professor Rivail faz uma pergunta: quem são vocês? E recebe a primeira resposta: nós somos vocês amanhã. Não é maravilhoso isso? Estavam identificadas as vidas que prevaleciam após a morte do corpo físico. E desenvolvendo mais aprimoradamente esses critérios, e percebendo que duas meninas, filhas destes seus amigos, eram influenciadas psiquicamente e entravam numa espécie de transe, começaram a responder ou a intermediar estas inteligências que ali se manifestavam, e estava instituída a mediunidade. A partir desse momento, tornou-se muito mais fácil e muito mais produtivo essa interlocução com o outro lado da vida. Ao perceber, partindo do critério científico, de que não existem efeitos inteligentes sem que haja uma causa inteligente, que é o critério que a ciência utiliza até hoje, o professor Rivail dedicou-se mais aprofundadamente a esses estudos. E como ele tinha uma vasta literatura pedagógica desenvolvida pela pedagogia de Pestalozzi, e orientado pelos benfeitores espirituais, pelos espíritos, de que ele deveria adotar um pseudônimo para diferenciar a obra acadêmica pedagógica dele desta obra de estudo das relações entre os dois mundos, lhe foi sugerido que ele adotasse o codinome de Allan Kardec, que era o nome que ele tinha em uma das encarnações anteriores dele, enquanto druida na Gália. E assim, o produto desses estudos, profundamente desenvolvido por Allan Kardec, gerou uma obra acadêmica, que está contida sobre 3 pilares fundamentais, quais sejam a ciência, por ele fazer essa análise científica da fenomenologia, a filosofia,
porque questiona e responde às grandes questões filosóficas. Quem sou eu? Da onde eu vim? Para que eu estou aqui? O que é a vida? Esse é o pilar filosófico. E o pilar moral ou religioso, que é a terceira perna, que faz com que ela se mantenha solidamente estruturada. Por que religiosa? Porque em todos os momentos, os espíritos benfeitores que ali se manifestavam determinavam que o homem caminharia, independente da sua vontade, para a perfeição. E que a sua natureza deveria ser de um homem de bem, tal qual Jesus a ensinara. Lembremos do nosso encontro passado, quando falávamos sobre Jesus. O que Jesus ensinou? Qual foi a única coisa que Jesus ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Apenas isso Jesus ensinou. Ele não falou de hierarquias, de estruturas, de dogmas, de imagens. Ele não falou de nada disso. Ele não se reunia em locais específicos. Ele pregava ao longo do caminho, no alto do monte, na beira do lago, e apenas ensinava de que nós deveríamos nos amar, nos suportar. E nós perguntávamos, mas como? E ele respondia na sua simplicidade, que nós amássemos o nosso semelhante da mesma forma como nós gostaríamos de ser amados. Apenas isso. Nós não precisaríamos temer a Deus, porque Deus é amor. E o amor não gera medo. Não se precisa temer o amor. O amor ama incondicionalmente. Traz-nos, então, a imagem de um Deus e de uma grande lei, completamente diferente daquela que as religiões convencionais nos colocaram ao longo dos séculos. E esta doutrina, a doutrina cristã, a doutrina ensinada por Jesus, era a doutrina essência do ensinamento dos Espíritos. Dessa forma estrutura-se esta doutrina filosófico-religiosa, tão maravilhosa, que, por ter sido ditada pelos benfeitores espirituais, ou melhor, pelos espíritos, e como não havia nome ainda para identificar isso, Kardec determina que esse conjunto doutrinário filosófico passaria a ser conhecido como Espiritismo. O nome Espiritismo foi um nome legado por Kardec à doutrina dos Espíritos. Portanto, nós não precisamos dizer que o Espiritismo é kardecista. Isso é uma cacofonia, é a mesma coisa. Espiritismo é Kardec e Kardec é Espiritismo. Não existe outro Espiritismo que não aquele codificado por Allan Kardec, editado pelos benfeitores espirituais. Porque a doutrina dos Espíritos, ela não é de autoria de Kardec. Ela é de autoria dos benfeitores espirituais, dos prepostos do Cristo, que a ditaram para ele, e ele a estruturou. Pelo conjunto de todas as respostas que ele recebeu, através dos questionamentos e do recebimento das respostas, tanto faladas quanto escritas, por diversos médiums que então começaram a trabalhar dentro desse movimento, Kardec utilizou de novo um critério científico. Não nos esqueçamos
que ele era um homem de ciência. Ele era um homem de lógica. Ele seguia os princípios de Augusto Comte do positivismo. Determinou assim um caráter que caracteriza a doutrina dos espíritos, que é o caráter de universalidade. O que quer dizer esse caráter de universalidade? Ele quer dizer de que as respostas recebidas por Kardec só foram incluídas e formataram a doutrina dos espíritos se ela tivesse vinda em locais diferentes por médiuns diferentes da mesma forma, para que ficasse garantida a pureza da comunicação, para que não pudesse ter havido interferências do médium, adulterando a mensagem que ele recebera através do pensamento, manifestando-a segundo seus interesses. Então, o caráter de universalidade da doutrina espírita garante a ela esta pureza, esta garantia de que as comunicações que vieram, por terem vindo de forma semelhante por médiuns diferentes em locais diferentes, ela é verdadeira, ela corresponde à verdade. Uma vez formatado esse conjunto, Kardec estrutura o seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Entre 1857, mais ou menos, este livro foi publicado. E o Livro dos Espíritos, na sua primeira publicação, foi depois aprimorada, com a inserção de mais algumas perguntas e respostas, até tomar o seu caráter definitivo, que é o que nós conhecemos no hoje. O Livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita. E ele é formatado em 4 partes. A primeira parte, que é a parte científica, fala das causas primeiras. E a sua pergunta número 1, que todos nós conhecemos de cor, certamente, diz: que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus, porque quem pressuporia que fosse um homem. Ele também não pergunta o que é Deus, porque Deus não é uma coisa, não é um objeto. Ele muito sabiamente pergunta: que é Deus? Evidentemente que nós, como criaturas, jamais conseguiremos conceituar Deus na sua plenitude. Porque se o conseguíssemos, nós também seríamos deuses. E só existe um Deus, nós somos seus filhos. O filho nunca conseguirá ser o seu próprio pai. Ele sempre será o filho. E os benfeitores, conhecendo as nossas limitações, e dizendo-lhe que, por enquanto, este é o conceito que eles poderiam nos dar a respeito de Deus, responderam a esta primeira pergunta do Livro dos Espíritos da seguinte maneira: Deus é a inteligência primeira, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. 2 coisas estão aí nesse conceito. A primeira, Deus é a inteligência suprema, o que quer dizer que nada existe maior do que Deus. Mas não para aí. Eles continuam dizendo: causa primeira ou primária de todas as coisas. O que quer dizer que nada houve antes de Deus. E isso nós verificamos na Bíblia, na Gênese, onde diz: no início era o caos. E Deus pensou. Pensar é dinâmica, é movimento. A partir desse instante, tudo se estruturou. Mas a Gênese continua na Bíblia e diz: e a luz se fez. Luz é energia. Tudo que existe no universo é energia.
nas suas mais diversas formas de apresentação, muitas das quais nós, os homens, ainda não conhecemos. Portanto, a partir da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec começa a desenvolver todos os conceitos e todas as estruturas que formatam a obra de Deus, entre as quais a essência inteligente emanada de Deus, a partir de um determinado momento em que adquire a consciência da sua individualidade e se faz espírito. A partir desse momento, esta consciência se individualiza e nós temos o homem. A fagulha que se desprende da grande fogueira, se nós chamarmos de grande fogueira a Deus e as fagulhas, as suas emanações, estas fagulhas, elas seguem um aprendizado pelos reinos inferiores da natureza até um determinado momento em que esse conjunto de conhecimentos coletados toma consciência. E aí temos o Espírito. E a partir do momento em que eu sei que sou eu, ao me desprender de meu corpo físico, eu continuo individualizado enquanto espírito. Por isso, dentro da doutrina dos espíritos, espírito inicia a sua caminhada no reino hominal. Antes disso, nós somos espíritos coletivos. Mas esse não é o objeto do nosso estudo de hoje. A primeira parte, como dizíamos, do Livro dos Espíritos, que é das causas primeiras, aborda todo esse conjunto científico que é um dos pés que estrutura a nossa doutrina. A segunda parte, por sua vez, do mesmo Livro dos Espíritos, trata da interação entre os dois planos da vida, ou o mundo espírita. Nesta parte, Kardec elabora todas as relações que se fazem entre o mundo espiritual e o mundo da matéria. Como os espíritos interagem conosco, de que maneira nós interagimos com os espíritos, se eles nos influenciam e a forma como essa influenciação se faz. Aborda também se nós somos conduzidos pelos espíritos, de que maneira eles podem nos desviar do caminho ou de que outra forma eles podem nos conduzir ao caminho da retidão. Tudo isso é elaborado nesta segunda parte do Livro dos Espíritos. Estruturados conceitos científicos e os conceitos que nos explicam a relação entre os dois planos, nós entramos na terceira parte. A terceira parte, ela fala da nossa razão de ser. Isto é, ela fala da parte moral ou da parte religiosa, se assim o quisermos dizer. E aborda, na plenitude, todas as leis que regem os mundos. Nós vamos compreender as leis de trabalho, as leis de reprodução, as leis de destruição, as leis da liberdade e tantas outras que foram enunciadas pelos ensinamentos de Jesus em sua época, principalmente durante o Sermão da Montanha, que é o mais completo compêndio de conhecimento, de vida, legada por Jesus para todos nós. E finalizamos no Livro dos Espíritos, na sua quarta parte, com a lei de causa e efeito, ou a lei de Deus. A lei que está estruturada na ciência através de Newton, que nos diz que a cada ação corresponde uma reação igual e contrária. Ou então, como Jesus nos disse da sua forma mais poética, a
semeadura é livre, mas a lei, mas a colheita é obrigatória. É a mesma lei. Ela nos mostra aquilo que nós comumente chamamos como lei do karma, utilizando a nomenclatura oriental, onde nós vamos verificar que todas as nossas ações, por serem desprendidas em nós através de um ato energético, retornam sobre mim. Isso quer dizer que tudo aquilo que eu semeio eu terei que colher. Se eu semeio amor, eu vou colher amor. Se eu quero receber amor, basta semeá-lo. Eu não preciso me preocupar depois se eu vou recebê-lo ou não, porque a lei determina que eu vou colher sempre os frutos da minha semeadura. Estruturou-se assim o livro dos Espíritos. Curiosamente, as 4 partes do livro dos Espíritos gerou 4 livros, onde cada uma dessas partes foi aprofundada. Quais sejam? A primeira parte do livro dos Espíritos, que é a parte científica, das causas primeiras, está aprofundada no livro chamado A Gênese. Para nós espíritas, a Gênese é o livro científico da doutrina espírita. Por sua vez, a segunda parte, que fala da interação entre os 2 planos da vida, está aprofundada no livro dos médiuns. O livro dos médiuns, ele é um estudo extremamente profundo, que nos explica todas essas influenciações através do pensamento, das atitudes, nos fala da mediunidade. A terceira parte do livro dos Espíritos, que é a parte religiosa ou a parte moral, como muitos o afirmam, está estruturada no Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso livro de cabeceira, o nosso livro de consulta, que nós abrimos ao acaso, e nós sabemos que o acaso não existe, onde os benfeitores espirituais sempre fazem com que ele apresente para nós aquilo que é a nossa necessidade para aquele momento. Mas muitos perguntam, por que vocês espíritas têm um evangelho segundo o Espiritismo? Seria ele diferente dos evangelhos contidos na Bíblia? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec responde a isso. Em primeiro lugar, nós temos que compreender o que é a Bíblia. A Bíblia foi um livro estruturado pelo padre Teodósio, por ordem do Papa, para que a Igreja Católica, no momento em que estava se estruturando, tivesse um compêndio básico sobre o qual estariam contidos todos os conteúdos que fazem parte do dogma da Igreja. Buscou Teodósio, então, da Torá judaica, os primeiros 5 livros. Esses primeiros 5 livros são os livros de Moisés. Depois disso, os 7 profetas. E mais os cânticos dos grandes profetas, que são os Salmos, temos Números, temos Deuteronômio. E estruturou com isso o Velho Testamento, que é o primeiro livro da Bíblia. Este Velho Testamento contém praticamente toda a história judaica, as suas conquistas em torno da grande caminhada para a Terra Prometida. Depois, após Cristo, foi estruturado o Novo Testamento. Este não mais de origem judaica, porque nós sabemos que nossos irmãos judeus não aceitam esta parte. Então, o que fez Teodósio? Por ordem do Papa, ele buscou dos diversos evangelhos que existem, aqueles que guardavam a maior similitude entre si.
Estruturou assim os primeiros 4 livros por Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles escritos após a morte do Cristo. Depois buscou as cartas que os primeiros discípulos enviaram para as várias igrejas, como se chamavam na época, que depois se tornou igreja. As cartas de orientação, no qual João, Paulo de Tarso, reorientam essas igrejas no sentido de que haja uma uniformidade nos ensinamentos do Cristo. E ao final, no Novo Testamento, o Apocalipse. Apocalipse nada mais é do que uma revelação mediúnica do apóstolo João, no qual, num transe mediúnico, ele pôde enxergar o futuro da humanidade. Muitos dizem que o Apocalipse é um livro terrível. Não, ele é uma revelação mediúnica, como nós tão bem conhecemos dentro do nosso movimento espírita. Muito bem. E o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Kardec, deixou fora toda a parte histórica da caminhada dos judeus em direção à Terra Prometida. Assim como do Novo Testamento, toda a trajetória de Jesus. Por onde ele andou, aonde ele se hospedou, todas as árvores genealógicas das pessoas que compartilharam da vida com ele, tudo isto foi deixado fora. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém apenas os ensinamentos de Jesus. E se nós o analisarmos com profundidade, nós vamos ver que ele praticamente corresponde ao Sermão da Montanha, onde Jesus sintetizou todos os seus conteúdos. Lembram de Gandhi? Gandhi disse que se de todos os livros apenas um sobrevivesse na humanidade e este fosse o Sermão da Montanha, a humanidade teria ganhado o grande prêmio. Porque tudo está ali. E Gandhi não era cristão. Temos ali, então, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Livro dos Espíritos tem uma 4ª parte. A parte da lei de Deus, ou da lei de causa e efeito. E esta 4ª parte também foi estruturada num livro. Livro esse que tem um nome chamativo: O Céu e o Inferno. Será que existe o céu e o inferno? Por que Kardec utilizou esse título? Justamente para abordar a grande questão e a grande dúvida da maioria das pessoas em relação à lei de Deus. Deus não é amor? Jesus não nos ensinou, pela parábola do filho pródigo, que o nosso Pai acolhe todos os seus filhos? Jesus não falou do pastor de ovelhas, quando ele disse que nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderão? Então, como pode haver um inferno? Que Deus seria esse que condenaria um filho seu a penas eternas? Deveria ser compreendido com mais profundidade essa questão de céu e inferno. Seria justo também de que aquele homem que se esforçasse para ser bom vivesse depois na inatividade, no céu, não fazendo coisa nenhuma? Quando a primeira lei das leis morais é a lei do trabalho. Quanto mais o espírito evolui, mais ele trabalha. Porque o universo é movimento permanente. Como poderia um espírito evoluído
olhar para trás e ver seus irmãos em sofrimento e ficar na plenitude e no gozo. Todos os grandes avatares que já tinham condições para peregrinar para mundos superiores não o faziam, porque diziam que como poderiam eles, ao compreenderem o amor, passarem para a inatividade quando ainda irmãos seus menores estavam em sofrimento. Lembram no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Miguel, quando ele afirma: deixai que o vosso coração se compadeça ante o sofrimento de vosso semelhante? Aborda assim Kardec a quarta parte do Livro dos Espíritos, neste livro de aprofundamento da lei de causa e efeito, mostrando que céu e inferno nada mais são do que estados de consciência do espírito. Se eu percebo que a minha trajetória foi positiva, que eu consegui deixar um legado positivo, que eu fiz alguma coisa de bom, eu estarei no meu céu. Mas se ao olhar para trás eu percebi que tantas oportunidades que a vida me colocou, eu não aproveitei, que aquelas criaturas profundamente vinculadas a mim foram abandonadas por mim, este remorso, essa dor, esse sofrimento ao perceber as oportunidades perdidas, me deixam no inferno. O inferno é um estado de espírito, de infelicidade profunda. Mas Deus, Deus é amor. Deus não abandona nenhum de seus filhos. Deus, na sua bondade, Ele nos dá uma oportunidade de renascer, para corrigir a minha obra que ficou inacabada, para reestruturar aquilo que ficou destruído no passado. Se eu desencaminhei alguém muito afeto ao meu coração, quem sabe desta vez eu o recebo como filho e posso encaminhá-lo para uma vida de retidão. Esta é a lei de Deus, a lei do Deus de amor, a lei do Deus que dá a cada um de seus filhos sempre de novo a oportunidade de reconstrução de seu caminhar. Isto, queridos amigos, é a doutrina dos Espíritos. Ela não renova nada, ela só aprofunda e traz ao conhecimento atual, diante dos recursos da ciência, do pensamento filosófico, da nossa capacidade de raciocinar e de sentir. Ela nos reconceitua, mantendo a pureza dos ensinamentos de Jesus, trazendo-nos a esperança de uma vida melhor, a esperança de compreender que nós trazemos dentro de nós todos os caracteres da divindade. Nós somos perfectíveis em nossa essência. Nós só podemos fazer com que essa perfeição aflore através de nossos atos, através de nossas atitudes, através de nossos pensamentos, através de nosso agir. Nós temos que nos tornar como aquelas rosas maravilhosas que, ao desabrocharem, mostram toda a beleza interior que está no nosso âmago, para deixar espargir como um perfume a nossa amorosidade, a nossa simpatia, a nossa compreensão, a nossa capacidade de perdoar. Isso é ser espírita. E nós podemos ser espíritas
permanecendo nas nossas religiões convencionais. Ninguém quer transformar ninguém a não ser a índole e o comportamento de cada um. Tanto é que Kardec pergunta ao final do Livro dos Espíritos: será o Espiritismo a religião do futuro? Ao que os benfeitores espirituais respondem: não. Mas o Espiritismo dará a todas as religiões os argumentos necessários para corresponder à verdade do Cristo. Não é lindo isso, gente? Que possamos todos nós deixar extravasar de dentro de nós aquilo que de melhor temos. Que os benfeitores espirituais que nos envolvem possam nos ajudar a despertar esta capacidade de amar e de doar-se, para que cada um, como pequenos pirilampos, possamos ser pequenas luzes que começam a brilhar para iluminar esse nosso mundo e apagar essas trevas que ainda nos invadem. Porque o egoísmo, o orgulho e a vaidade ainda não deixa que o homem se mostre como ele é na sua essência. Paulo de Tarso já dizia: calcai o homem velho que habita dentro de vós para fazer nascer um homem novo. É isso que nós desejamos a todos nós, criaturas de Deus. Quaisquer que sejam os nossos credos, quaisquer que sejam os nossos conceitos. Porque Jesus apenas pediu que nós amássemos o nosso semelhante, da mesma forma como gostaríamos de ser amados. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. E até o nosso próximo encontro, se Papai do Céu assim o permitir.